Olá, sejam muito bem-vindos, amigos, novamente ao canal Alinhamente. Aqui de novo eu, Márcio, meu irmão Marcelo, para compartilhar com vocês agora o início de uma nova série que nós estamos lançando no canal, ao qual nós estamos chamando Encontro com Pessoas Notáveis. A ideia é selecionarmos algumas pessoas, personagens, que de alguma forma ou de outra, ok, têm influenciado não só a nós, mas a humanidade através do seu trabalho, do seu conhecimento, ok? E para iniciarmos no dia de hoje, eu me peço permissão a vocês para contar uma breve história como uma introdução à pessoa a qual nós vamos estar hoje, de alguma forma, mostrando a vocês como o trabalho dele influenciou não só, outra vez, não somente as nossas vidas, como a vida de muitas outras pessoas. A história conta o seguinte: essa pessoa tinha um problema muito sério com ansiedade e, em alguns momentos, até com a depressão, até ter pensamento suicida. Até que, pouco tempo depois de completar 29 anos de idade, ok? Em uma noite, ele foi dormir e sentiu uma intensa sensação de terror invadindo o seu ser. Ele já havia tido essas situações anteriores, porém, naquela noite, essa sensação estava realmente muito mais intensa. Okay? O terror, então ele olhava pelo reflexo da janela, os barulhos, e tudo aquilo estava, de alguma forma, muito mais amplificado, ok? A ponto dele não entender o que estava acontecendo, até que nesse momento de terror, ele ouviu uma voz dizendo: não resista mais. E, obviamente, ao momento que ele ouviu isso, ele concluiu que haviam duas pessoas aí, duas forças trabalhando, ok? Uma causando o terror e uma outra pedindo, ok, não resista. Então ele se sentiu de alguma forma apoiado. O fato é que esta noite passou e na manhã seguinte, quando ele acordou, ele percebeu que as coisas ao seu redor já não eram necessariamente as mesmas. Ou seja, o reflexo da luz pela janela, ele foi capaz de ouvir um pouco mais os cantos dos pássaros, levantou, começou a olhar as coisas que havia no seu quarto, pegou um lápis, uma caneta, e havia alguma coisa diferente. Alguma coisa que ele ainda estava no processo de assimilação. Ele saiu, foi caminhar, ok? Mas o fato é que nos meses seguintes, ok? Uma sensação de paz invadiu o seu ser, ok? E como resultado de todo esse tempo, ok? Essa pessoa nos entregou, ok? Uma obra de arte, podemos dizer assim, um best-seller, ok? Que, de alguma forma, conta desde essa história todo um conhecimento que ele adquiriu durante esse período. Eu estou contando a história de como uma profunda transformação pessoal ocorreu na vida de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, ok? Ele nasceu na Alemanha, teve uma formação nas universidades de Londres e Cambridge, na Inglaterra, e depois deste período de transformação, desse momento que eu contei aqui, ele buscou, ok, a questão do entendimento, como integrar tudo isso em sua vida e também, ok, aprofundar diante desta transformação. E como resultado, ok, ele escreveu o best-seller O Poder do Agora. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer ou de ler o livro, mas esse livro contém um verdadeiro guia para a iluminação espiritual. Contém alguns ensinamentos muito, mas muito importantes. Para vocês terem uma ideia, Eckhart Tolle foi considerado pelo New York Times como o mais popular guia espiritual nos Estados Unidos atualmente. Uma pessoa que, como um guia espiritual, já teve contato com outros guias como espirituais famosos como Dalai Lama,
já teve contato com Deepak Chopra, a própria Oprah Winfrey, uma das americanas mais, como dizer assim, influenciadoras, né, da cultura americana, também se entregou e se rendeu ao conhecimento do poder do agora com Eckhart Tolle, ok? Então, nós estamos dizendo e comentando de uma pessoa que realmente, sim, causou uma grande influência na humanidade, okay? E todas aquelas pessoas que tiveram acesso ao seu trabalho. Então, para a gente começar a desenvolver a nossa história sobre o Eckhart Tolle, eu vou passar a bola para o meu irmão, que vai começar contando para nós, brother, ok, o que é o poder do agora que nós estamos mencionando no livro do Eckhart Tolle e em outras. É importante dizer também que Eckhart Tolle também tem outros livros. Nós vamos nos centrar ao poder do agora, porque, como nós dissemos, é um best-seller, brother. Só para fechar, já é um livro que foi traduzido para mais de 52 línguas diferentes. Ou seja, é um livro que já é comum, quase que eu posso dizer, ao redor do globo. Então, Brodão, fica à vontade. Ok, valeu, meu brother. Obrigado. É um privilégio de novo estar aqui com você e estar com todos aqui e ter essa oportunidade hoje de falar e de dar um bate-papo, né, por esse livro, né, O Poder do Agora, que é um livro muito fascinante, porque a experiência que aconteceu com Eckhart Tolle é algo que se assemelha muito ao que nós conhecemos, que vem de tradições orientais antigas e principalmente da filosofia budista, né, onde o budismo trata do processo da iluminação ou de samadhi, né? De acordo com a experiência de Eckhart Tolle, nós podemos entender que existiu um despertar ou uma iluminação espiritual. E é muito importante que uma pessoa ocidental possa nos contar, possa nos ensinar e tentar explicar esse tipo de experiência com uma cabeça de um homem do Ocidente, porque hoje, graças a Deus, nós vimos muito a questão da interligação, né, da conexão entre as tradições orientais e ocidentais, mas o Eckhart Tolle, através do livro O Poder do Agora, pôde trazer para a gente uma linguagem ocidental que nós pudéssemos entender, e isso fez com que ele trouxesse muitas pessoas, celebridades, líderes, que se interessaram muito também pelo livro, né? E o livro, como eu disse, ele tem uma semelhança muito grande com o ensinamento budista. E nós podemos falar do ensinamento budista falando do seguinte: o budismo diz a importância do momento presente, ou seja, o poder do agora. Então, durante o livro, o Eckhart Tolle, ele usa uma frase que eu acho a base do livro, na minha opinião, que é: o eu que você apresenta para o mundo é diferente do eu interior. Para buscá-lo, você deve silenciar a mente e viver o agora. Então, nesta frase, eu gostaria de usar 3 reflexões, porque são 3 partes distintas. A primeira que eu gostaria de falar seria o seguinte: você tem que viver o agora, né? Deve silenciar a mente e viver o agora. O que significa viver o agora? Pensamos bem. Na cultura ocidental, nós somos educados desde pequenos, tá, a acreditar que os acontecimentos e os fatos da vida são lineares. Todas as pessoas vivem com uma ideia, certo, do passado, do presente e do futuro. E é nesse caminho, nessa jornada, que a vida vai se decorrer. Só que quando você fala do poder do agora, tem uma outra coisa. Quem é que está no poder do agora? E aí a gente vai falar como a frase viver o agora, ou seja, a vida. A vida está no poder do agora. Então, isso é muito importante porque este pensamento, ele nos traz uma consciência muito grande de que nós podemos entender aonde realmente está a vida.
E quando a gente fala da vida, eu vou utilizar uma frase do John Lennon que faz todo sentido, porque perguntaram para ele o que é a vida? E ele disse: a vida é aquilo que passa enquanto estamos fazendo planos. E isso é muito interessante porque o que acontece é como se você estivesse na vida, vivendo fora da vida. Então, na sua mente, você vive preso, condicionado à ideia do passado, do presente e do futuro, acreditando que é linear. Então, você vive criando e projetando o seu futuro ou vivendo as suas memórias. Você concorda comigo? Então, o que a gente tem que perceber é que muito do nosso dia, nós nunca estamos no agora. Nós sempre estamos ou projetados no futuro ou imersos no passado. E isso é um dos processos, uma das coisas que vem trazendo, né, dentro do livro do Poder do Agora, que faz com que a gente tenha uma nova consciência, certo? De nós mesmos e também da vida, aonde a vida se apresenta para nós. Ok? Então, quando você pensa nessa situação, o que o poder do agora pode trazer para a gente é que nós devemos ser você entendeu? Único, com o fluxo do tempo. Quando eu digo com o fluxo do tempo, eu estou querendo dizer o quê? É que no momento que você vive o agora e pensar que quando você retira passado, presente e futuro e você só tem o agora te joga na eternidade. Então, quando ele te joga na eternidade, você se torna um com o próprio fluxo do tempo. É muito interessante, é uma visão e é uma consciência totalmente diferente para nós, que seríamos, digamos assim, que seria muito importante para que nós mesmos, certo? Como ele diz, entrássemos em contato com o nosso eu interior. Porque no momento que eu retiro a questão das minhas ansiedades do futuro ou das minhas lembranças do passado e eu vivo a cada momento no agora, algo se revela. E aí é quando ele fala, esse eu interior se revela. Então, não mais eu apresento aquele eu que eu costumo representar para os outros, mas agora eu tenho um eu interior que se apresenta tanto, né, no agora, quanto se apresenta também para o mundo. Você entendeu? O que você acha? Você tem alguma coisa a acrescentar? Sim, sim, faz todo. É isso mesmo. E eu só vou adicionar exatamente isso. Por quê? Para que as pessoas tenham a noção de como é importante esse ensinamento. Ok? Isso. Quando você está no passado, ok? Você está pensando, você tem sensações ou sentimentos como arrependimento, culpa, decepção. Só que, veja bem, o passado, ele nada mais é, como você mesmo bem mencionou, memórias. A única função do passado, de você ir ao passado, deveria ser, ok, aprendizado. Algo que você talvez não tenha feito da forma como pensava, porque naquele momento era como você poderia reagir, mas agora você é capaz de filtrar e fazer, se tiver a condição, fazer de outra forma. Ao mesmo passo, dando um pulinho pelo presente e indo ao futuro, o que está acontecendo com a gente? O futuro é só a preocupação, porque você é o que é a preocupação de alguma coisa, e gerando ansiedade. Por quê? É a sua mente trabalhando em algo ilusório. Você pode planejar, como você mesmo disse, como usando bem o exemplo da frase do John Lennon. Porém, você não pode se prender a questões do futuro. Por quê? Ainda não aconteceu. Então, o que nos resta é, como você falou, é o agora. É onde você realmente pode estar presente com o seu eu e assim, de alguma forma, eu posso dizer, você está aberto a infinitas possibilidades, digamos assim, não é isso? Justamente. Há infinitas possibilidades, porque nessa perspectiva, concorda? O homem, ele é um ser que ele vai expressar e manifestar a vida em si, no momento do agora.
porque no agora não existe mais nada a não ser a vida em si mesmo se manifestando. Então, dessa forma, o que você concorda que você encontra paz interior e você é capaz de contemplar a vida, a beleza, a plenitude da vida e da sua própria existência. Então, você imagina o quanto isso é e o quanto deve ter sido, por exemplo, parte da experiência do qual o Eckhart Tolle teve. Você literalmente viver para contemplar com uma paz interior a vida que realmente se manifesta para você. Então, quando você faz isso, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar em relação ao poder do agora também, é que se você vê e que nós entramos nesse processo de educação desde pequeno por uma questão cultural, de que nós estamos sempre nos projetando, nós sempre estamos trabalhando com memórias e essa, vamos dizer assim, essa ideia da vida linear, ela não me dá muito tempo, certo? Para que eu possa parar para entrar no agora. Você concorda? Eu vou viver meio que no piloto automático, sendo refém das minhas próprias memórias e projeções. Então, quando você entra no poder do agora, eu acredito que existe um movimento onde a mente, ela antes cheia, certo? Ela começa a dar espaço para que você comece a visualizar o agora. Nisso existe uma quietude e uma calma, e nesse momento é que você é capaz de começar a ver a vida em si e até conhecer a si mesmo. Porque aí existe uma conversa interior acontecendo, já não mais influenciada por condições ou influências externas, né? E então, isso é uma coisa muito interessante a trazer. E um outro ponto que eu gostaria de trazer também é o seguinte: na filosofia budista, a questão toda de que uma das coisas que é base de sofrimento ao ser humano é o apego. Então, quando a gente começa a viver uma vida em cima das projeções, em cima das emoções, em cima das memórias, em cima das lembranças, você cria uma vida de apego a tudo isso. E você já não mais vive o momento, você vive a lembrança ou você vive a projeção, certo? Então, o poder do agora também nos remete a uma ideia de desapego. Porque quando eu me desapego, eu vou fazer o quê? Eu vou me atirar na experiência da vida. Então, eu representa que eu já estou com a minha mente, certo? Entrando na eternidade, como eu disse, né? No agora, e aí eu consigo entrar e trabalhar e criar toda uma nova consciência. Momento a momento, eu vou vivendo isso e vou criando essa consciência em mim. Então, como última coisa que eu queria falar, a gente sabe que também vem da tradição budista e para você entender o poder do agora, é impossível não falar da meditação. A meditação como veículo para se chegar à experiência e à consciência do agora. Eu acho que isso é uma das coisas também que é muito como se fosse assim, uma coisa não anda sem a outra. Mas você sabe, brother, que contando assim rapidamente da influência desse livro, o Eckhart Tolle, O Poder do Agora na Minha Vida, você tocou em duas palavras, em dois pontos que foram, para mim, algo que, a partir da leitura desse livro, ficaram claras e passou a ser um exercício diário, ok? Então, eu vou, rapidamente, se você me permite, eu vou exemplificar. Sim. O primeiro tem a ver com a palavra quietude. E com a palavra quietude, eu vou usar um elemento para ajudar a nós e nossos amigos aqui no entendimento. Só um minuto. Brother, aqui na minha mão eu tenho essa plantinha, ok? Think green, people. Essa plantinha, assim como essa planta de uma árvore frondosa, gigante, que existe, que está em uma floresta ou em um parque, elas, quando você olha essa planta em toda a sua beleza,
a sua quietude, todos os seus mistérios, ok? Você, no final das contas, percebe que a planta ela é o que é, a árvore. Os animais também têm o mesmo conceito, ok? A mesma coisa. O que eu quero dizer? A planta, ela não se importa se o momento é, já são 2 horas depois, se é dia ou se é noite, ela utiliza isso. Porém, você nunca vai chegar para uma planta e perguntar: que dia é hoje? E ela vai te responder. Você nunca vai chegar para um animal e perguntar: você se lembra do que você comeu ontem? Para ele não faz diferença. Então, o que eu quero exemplificar é que a planta nos traz exatamente o conceito da quietude, ou seja, a cada dia, no nosso dia, na nossa forma de ver, a planta está ali. Mas ao momento em que eu passo a olhar a planta, silencio a minha mente, ela me ensina a ir para um estado de quietude. E isso é muito importante. Isso foi um dos aprendizados que eu tive com a leitura do livro do Eckhart Tolle. Por quê? Porque é verdade. Se você vai num parque e você simplesmente se deixa levar e se conecta com a quietude das árvores, das plantas, sejam, como eu estou dizendo, sejam pequenas ou grandes, você começa a entender esse conceito. E aí, essa quietude te ajuda no porquê? Você passa a silenciar a sua mente e você passa a se conectar, ok? Com você através com a natureza, com o universo e aí como a gente o que ele ensina, não? Você está presente, porque estar presente significa a ausência total de distrações. E você nesse momento você é o que você realmente é. Eu acho muito bonito esse pensamento e essa forma Sim. de mostrar as coisas. Então por isso que eu trouxe a planta, porque as plantas e as árvores e os animais, né? Por exemplo, eu É. também tenho bichos de estimação e eu uso eles muito como isso. Ou seja, Então, como eles brother, é o são. que você está falando. O poder do agora, ele é uma ferramenta que, se nós pudéssemos trabalhar e se comprometer, acabaria com muitos dos sofrimentos que nós trazemos às nossas vidas. Sim. Porque muitos dos sofrimentos não estão no agora. E só uma outra coisa que você estava falando, por exemplo, o poder do agora, é claro que não consciente, mas quando você olha crianças pequenas, vamos dizer bebês até 3 aninhos, você percebe, eles estão no agora o tempo inteiro. Sim, concordo, concordo. Então, brother, e a outra parte que eu gostaria muito de ressaltar e que você colocou muito bem, e vale a pena aqui uma outra, vamos dizer assim, um reforço, é a questão da meditação. Sim, porque uma das coisas que o nosso grande desafio, né, com relação à nossa vida e o poder do agora vem nos ensinar é como silenciar a mente, e a meditação, ela é, sim, muitos poucos sabem usar, ok? Mas o que acontece é que, assim, se você realmente toma alguns períodos do seu dia para, sabe, simplesmente respirar pausadamente, libertando a sua mente de pensamentos, de problemas, ok? Você começa também a se focar no agora, ok? A meditação te ajuda, então é importante, sim, ter aqueles momentos. Pode ser antes de dormir, pode ser nas primeiras horas do dia, ou seja, sempre que a pessoa se sinta confortável para sim, porque a meditação te traz para justamente esse eu interior, esse eu verdadeiro que a gente está dizendo. E isso faz a total diferença na vida dos outros, na vida É, dos outros ou não só, mas na nossa também, entendeu? Então, porque o Eckhart Tolle diz, sabe, é, a gente pode se libertar da mente, desse barulho que você comenta, né? Dessa coisa que você comentou muito bem. Quer dizer, porque a gente vê a vida, é assim, eu acordo, eu vou para o trabalho, eu como, eu durmo, eu volto, eu vou, eu vi. Quer dizer, você não tem esse tempo. E você tem que ter essa libertação. E, inclusive, Eckhart Tolle diz, é a única libertação verdadeira. Ok? Então, e a gente pode dar o primeiro passo já, desde já, entendeu? É, o processo que você fala de silenciar a mente e do processo da meditação, existe uma coisa que a gente pode exercitar, que é o seguinte: se você fala silenciar a mente, é porque com certeza na sua mente existe muito barulho, ok?
Então, quando você quando você está na vida normal, que existe muito barulho, o que você faz? Você fala, opa, peraí, nossa, tá muito barulho, deixa eu abaixar o volume. Deixa eu silenciar. Você não faz isso se você estiver vendo uma música ou mesmo estiver em algum lugar muito agitado, você procura sair. É a mesma coisa. O silenciar a mente primeiro tem que se entender o seguinte: ouve as vozes, ouve o barulho. E conforme você for começando a ouvir o barulho, ele vai te dando condições e vai te dando consciência. Uau, é muito barulho. E aí você começa a partir daí silenciar. Não, Então, inclusive, Brodão, caminho. inclusive, brother, o que ele fala, né, tem uma parte também que ele fala que é o seguinte, que 80 a 90% do pensamento da maioria das pessoas, ele não é só repetitivo e inútil, mas devido à natureza desses disfuncional desses pensamentos, muitas vezes é negativo. E também muitas vezes é prejudicial. Então, observar a mente, né, é importante porque a gente se dá conta disso mesmo. Né? Isso. E a questão de você ficar ouvindo os seus pensamentos também é assim, algo que, como ele fala, provoca uma perda considerável de energia. Então é bom, porque ao momento em que eu estou escutando, eu consigo identificar, é verdade, o que eu estou pensando, o que efetivamente me passa pela cabeça. E você, quando vive no momento do agora, do silêncio, nesse silêncio do momento, né? Que inclusive existe um outro livro do Eckhart Tolle, que, por exemplo, eu não me lembro o título em inglês, mas em espanhol foi o poder do silêncio ou o silêncio habla. Então, é exatamente isso. Quer dizer, esse barulho repetitivo e inútil, ele também só consome a nossa energia vital. Concorda? Concordo. Concordo. Muito bem dito. Bem, Brodão, assim, resumindo o que nós estamos dizendo, ok? O poder do agora nos deu, pelo menos aqui na nossa conversa, 4 bons elementos para a gente poder, né, dividir e compartilhar com todo mundo aqui. Primeiro, ok? Nós não somos o eu que nós apresentamos ao mundo, e sim o nosso eu interior. Esse é o nosso eu verdadeiro, que é adquirido através do poder do agora, a partir do momento em que eu silencio a minha mente. Para silenciar a minha mente, alguns mecanismos podem ser feitos para alcançar esse estágio. Um deles, e o mais que nós divulgado pelo livro e que nós concordamos que pode ser bastante eficaz, é a própria meditação. Concordamos também, no terceiro item, que ao contemplarmos a natureza, temos um grande aliado também para nos levar a essa quietude interior, silenciar a nossa mente, ok? Estarmos aí. E que sim, o nosso pensamento, embora ele nunca vai deixar de acontecer, a nossa mente nunca vai parar, mas a gente tem que ter a consciência dos nossos pensamentos e principalmente o que eles efetivamente, para onde estão nos levando, porque, como ele diz, muitas vezes podem ser pensamentos inúteis e repetitivos. Então, isso nos dá também um guia de como podemos, ok, ao momento de fazer o exercício de buscar entender a nossa mente, o que efetivamente passa por ela. Você vê outra coisa, quer adicionar alguma coisa? Não, é isso aí, é isso aí. Eu acho que nós demos né, bons exemplos e boas práticas que eu acredito que aí cada um pode, né, buscar e adquirir mais informações a respeito. Isso aqui é só a gente estar dando esses elementos justamente como uma base para que as pessoas que estão ouvindo isso aqui, que se interessem pelo livro e que se interessem por tudo que foi dito aqui, para que elas comecem a fazer esse processo, né? Acho que está ótimo, concordo plenamente com você. Bem, então, brother, a gente deixa aqui o convite para todas aquelas pessoas que também estejam interessados em conhecer o trabalho do Eckhart Tolle, né? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo uns links para, por exemplo, quem quiser visitar o website dele oficial. Ele tem muito material disponível no YouTube e na internet. Se você busca a palavra dele, pela importância, como a gente disse aqui, do trabalho dele, nós vamos encontrar diferentes informações. Então, a gente encoraja você a ir buscar isso aí. E mais do que isso, né, ao momento de ler o livro, sim, botar em prática, porque nós concordamos que ele realmente criou um material fantástico para que a gente possa usar. Como o Lelei disse no início, e é muito legal, é como se a gente tivesse
uma pessoa ocidental com todo um conhecimento oriental e assim, ele é um cara realmente que vale a pena seguir. Eu desejo a vocês a todos um bom início para quem é aqueles que querem conhecer, né, no trabalho dele e para aqueles que conhecem, que quiserem deixar comentários, alguma coisa que talvez julguem importante agregar aqui na nossa discussão, fiquem à vontade. Mas por hoje, pessoal, é isso. A gente agradece a presença de vocês e, como nós dissemos, isso faz parte de uma série de vídeos que nós vamos estar aí também divulgando. Logo, logo a gente vai lançar o segundo, com a segunda pessoa notável a qual nós queremos nos encontrar aqui, e vocês são os nossos convidados. A todos, o nosso obrigado. Obrigado. Brandão, Valeu, galera. mais Até a uma vez. próxima. Tá bom, tchau. Tchau, tchau, brother.